Você já se perguntou sobre os segredos mais profundos da Bíblia? Aqueles que revelam o que está por trás do véu espiritual. No livro do Apocalipse, há uma passagem intrigante que fala de 4 anjos aprisionados, aguardando um momento exato para serem libertados. Esses seres, acorrentados junto ao rio Eufrates, não são anjos comuns. A Bíblia indica que, quando soltos, trarão uma destruição sem precedentes, matando a 1/3 da humanidade. Mas quem são eles? Por que estão presos? E o que significa sua libertação para o mundo? Essa não é uma história de ficção, mas uma verdade bíblica que aponta para o plano soberano de Deus. No Apocalipse 9, 14 e 15, João ouve uma voz divina ordenando ao 6º anjo: solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Essa ordem desencadeia eventos proféticos de proporções globais. O rio Eufrates na Bíblia não é apenas um curso d'água, é um marco espiritual e histórico. Foi nas suas margens que nasceram impérios como a Babilônia, centros de idolatria e rebelião contra Deus. Esse rio simboliza a fronteira entre o reino de Deus e as forças do mal. Esses anjos acorrentados ali não são servos de Deus, mas anjos caídos, presos por sua rebelião. Em 2 Pedro 2,4, lemos que Deus lançou anjos pecadores em cadeias de escuridão, reservados para o juízo. Esses 4 anjos, portanto, são seres de grande poder, mas limitados pela soberania divina, aguardando o momento determinado para cumprir um propósito no plano de Deus. O que isso nos ensina? Mesmo as forças do mal estão sob o controle de Deus, e tudo acontece no tempo por ele estabelecido. Se essa revelação tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe essa verdade com quem precisa ouvi-la. A menção ao rio Eufrates no Apocalipse não é um detalhe qualquer. Esse rio, um dos mais significativos da Bíblia, aparece desde o Gênesis como um dos 4 que regavam o Éden, Gênesis 2,14. Ele é mais do que um marco geográfico, carrega um peso espiritual profundo. Na história, o Eufrates foi o berço de civilizações como a Babilônia e a Assíria, impérios que desafiaram o povo de Deus com idolatria e opressão. No contexto profético, ele representa uma barreira espiritual, um limite que contém as forças do mal até o momento designado por Deus. Os 4 anjos aprisionados ali, conforme Apocalipse 9,14, são seres espirituais de imenso poder, mas rebeldes. Sua prisão não é apenas física, mas um símbolo do controle divino sobre o caos. A Bíblia, em Judas 1:6, reforça que anjos que abandonaram seu propósito foram presos em cadeias eternas até o juízo. Esses anjos caídos, portanto, não agem por vontade própria. Sua libertação está atrelada a um plano divino. Quando soltos, liderarão um exército espiritual que trará destruição, como descrito em Apocalipse 9, 16, 17, com cavalos e cavaleiros que expelem fogo, fumaça e enxofre. Essa visão assustadora aponta para um juízo divino, mas também para a soberania de Deus, que usa até o mal para cumprir seus propósitos. Para nós, isso é um lembrete. O mundo espiritual é real, e a batalha entre o bem e o mal está em curso. Devemos nos preparar, firmando nossa fé na palavra e na oração, para resistir às provações que virão. Se você crê que Deus está no controle de tudo, comente glória a Deus e espalhe essa mensagem de esperança. Por que esses 4 anjos estão presos junto ao rio Eufrates? A resposta está na natureza de sua rebelião e no plano perfeito de Deus. A Bíblia sugere que esses seres são anjos caídos, cuja desobediência foi tão grave que Deus os acorrentou, reservando-os para um momento específico do juízo final. Em 2 Pedro 2,4, vemos que Deus não poupou anjos que pecaram, lançando-os em prisões escuras. Esses 4 anjos do Apocalipse, portanto, não são servos celestiais, mas seres que se voltaram contra Deus, talvez em eventos ligados à corrupção espiritual descrita em Gênesis 6, quando filhos de Deus se uniram a humanas, gerando uma era de grande pecado. O rio Eufrates, como fronteira espiritual, reforça a ideia de que Deus estabelece limites ao mal. Ele não permite que esses anjos ajam livremente até que o tempo profético chegue. Apocalipse 9,15
revela que sua libertação ocorrerá em 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano exatos, mostrando a precisão do cronograma divino. Quando soltos, esses anjos desencadearão uma destruição que matará a terça parte da humanidade, um evento de escala global que reflete a ira de Deus contra o pecado. Mas há um propósito maior. Mesmo esse juízo serve para chamar a humanidade ao arrependimento. O fato de estarem presos agora nos ensina que Deus é soberano, controlando até as forças mais perigosas. Para nós, é um chamado à vigilância espiritual, a estarmos firmes na fé, sabendo que o mal tem limites e que Deus guia a história para seu propósito final. O que torna os 4 anjos do rio Eufrates tão significativos no Apocalipse? Sua missão, quando libertados, é aterradora: liderar um exército espiritual que trará destruição em escala nunca vista, matando a terça parte da humanidade. Apocalipse 9:15. Mas essa destruição não é aleatória. Ela faz parte do juízo divino, um momento em que Deus permite que o mal se manifeste para cumprir seus propósitos. Esses anjos caídos, acorrentados por sua rebelião, são descritos como líderes de um exército de 200 milhões de cavaleiros. Apocalipse 9:16. Uma força sobrenatural que exsuda fogo, fumaça e enxofre, símbolos de juízo e purificação na Bíblia. O rio Eufrates, onde estão presos, é um ponto estratégico, não apenas geográfico, mas espiritual. Na antiguidade, era a linha divisória entre o Oriente e o Ocidente, um lugar onde impérios como a Babilônia prosperaram em oposição a Deus. Essa localização reforça a ideia de que esses anjos representam forças do mal contidas até o momento certo. Alguns estudiosos conectam esses seres aos anjos caídos de Gênesis 6, que corromperam a humanidade antes do dilúvio. Outros veem neles líderes de potências demoníacas que influenciarão nações no fim dos tempos. O que é claro é que sua libertação marcará a grande tribulação, um período de provação descrito em Apocalipse. Para nós, isso é um alerta. O tempo é curto e devemos nos preparar espiritualmente, buscando a Deus em oração e vivendo em santidade para resistir às tentações e enganos que virão. A libertação dos 4 anjos do rio Eufrates, descrita em Apocalipse 9, marca um momento crucial no plano profético de Deus. Esses seres, presos por sua rebelião, aguardam um tempo determinado, 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano, para cumprir uma missão de juízo. Quando soltos, liderarão um exército espiritual que trará destruição, matando a terça parte da humanidade. Apocalipse 9:15. Mas por que Deus permite isso? A resposta está na sua justiça e misericórdia. O juízo serve como um chamado ao arrependimento, uma chance para a humanidade se voltar para Deus antes do fim. O rio Eufrates, onde esses anjos estão acorrentados, é um símbolo poderoso na Bíblia. Além de ser o berço de civilizações rebeldes como a Babilônia, ele aparece em profecias como um limite que contém o mal. Em Isaías 8:7, o Eufrates é associado a julgamento, e em Apocalipse 16:12, seu secamento prepara o caminho para eventos finais. Esses anjos caídos, descritos em 2 Pedro 2:4 e Judas 1:6, são seres de grande poder, mas subjugados pela soberania divina. Sua libertação não significa que o mal vencerá. Pelo contrário, ela cumpre o plano de Deus, mostrando que até as forças das trevas servem aos seus propósitos. Para nós, isso é um convite à reflexão. Estamos vivendo de forma que honre a Deus? Em tempos de provação, nossa fé será testada. Devemos nos fortalecer na palavra, orar sem cessar e confiar que Deus está no controle, mesmo quando o mundo parecer em caos. Se essa mensagem te inspira a buscar a Deus, comente "Quero te seguir, Senhor", e compartilhe com quem precisa. A visão dos 4 anjos aprisionados no rio Eufrates, descrita em Apocalipse 9, nos leva a um questionamento profundo. Por que Deus mantém esses seres poderosos acorrentados até um momento específico? A resposta está na soberania divina. Esses anjos caídos, como mencionado em Judas 1:6, abandonaram seu propósito original, desafiando a Deus com uma rebelião tão grave
que foram presos em cadeias eternas até o juízo. Sua libertação, marcada para 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano. Apocalipse 9:15. Não é um ato de caos, mas parte de um plano meticuloso. Quando soltos, eles liderarão um exército espiritual que trará destruição, simbolizada por fogo, fumaça e enxofre, matando a terça parte da humanidade. Esse evento, ligado à grande tribulação, reflete o juízo de Deus contra o pecado, mas também sua misericórdia, pois mesmo no juízo há espaço para o arrependimento. O rio Eufrates, cenário dessa prisão, é mais do que um rio. É um símbolo de fronteira espiritual. Na Bíblia, ele marca o limite entre o povo de Deus e seus inimigos, como visto em Jeremias 46:10. Sua relevância profética se intensifica em Apocalipse 16:12, quando seu secamento abre caminho para os reis do Oriente, sugerindo um papel central nos eventos finais. Para nós, essa passagem é um chamado à vigilância. Vivemos em tempos de crescente confusão espiritual e a libertação desses anjos pode estar mais próxima do que pensamos. Devemos nos preparar, fortalecendo nossa fé, estudando a palavra e vivendo em obediência, confiando que Deus controla até o mal para cumprir seus propósitos. Se essa verdade desperta seu coração, comente: Deus é soberano, e espalhe essa mensagem de alerta espiritual. Os 4 anjos aprisionados no rio Eufrates, mencionados em Apocalipse 9, nos confrontam com uma realidade espiritual intensa. O conflito entre o bem e o mal é real e está sob o controle de Deus. Esses anjos caídos, acorrentados por sua rebelião, como descrito em 2 Pedro 2:4, aguardam o momento exato para serem soltos, um evento que desencadeará a morte de 1/3 da humanidade. Apocalipse 9:18. Essa destruição, embora assustadora, não é o fim, mas parte do juízo divino que visa chamar a humanidade ao arrependimento antes do retorno de Cristo. O rio Eufrates, onde estão presos, é um símbolo recorrente na Bíblia, associado a julgamento e limites espirituais. Em Gênesis 15:18, ele marca a terra prometida a Abraão, mas também foi palco de impérios como a Babilônia, que se opuseram a Deus. Em Apocalipse, o Eufrates é a barreira que contém esses anjos até o tempo determinado. Alguns estudiosos sugerem que esses seres podem estar ligados aos filhos de Deus, de Gênesis 6, que corromperam a humanidade, enquanto outros os veem como líderes demoníacos que influenciarão nações no fim dos tempos. Independentemente da interpretação, o que importa é que sua libertação será um marco na grande tribulação, um período de prova descrito em Mateus 24:21. Para nós cristãos, isso é um alerta. Devemos viver vigilantes, fortalecidos pela oração e pela palavra. Em meio às provações, nossa fé será testada, mas a promessa de Deus é que aqueles que perseverarem herdarão a vida eterna. Confiemos que Ele está no comando. Se essa mensagem te motiva a permanecer firme, comente: Jesus é minha força, e compartilhe essa verdade. A narrativa dos 4 anjos aprisionados no rio Eufrates, em Apocalipse 9, nos convida a refletir sobre o poder e a justiça de Deus. Esses anjos caídos, presos por sua rebelião contra o Criador, como indicado em Judas 1:6, são mantidos sob controle até o momento exato de sua libertação. Quando soltos, liderarão um exército espiritual que trará destruição, matando 1/3 da humanidade com fogo, fumaça e enxofre. Apocalipse 9:17-18. Esse juízo, embora severo, reflete o plano divino de confrontar o pecado e chamar as pessoas ao arrependimento. O rio Eufrates, cenário dessa prisão, é um símbolo de divisão espiritual. Na Bíblia, ele aparece como limite da terra prometida, Gênesis 15:18, e berço de impérios rebeldes, como a Babilônia, que desafiaram a Deus. Em Apocalipse 16:12, o secamento do Eufrates sinaliza a aproximação de eventos finais, sugerindo que esses anjos desempenharão um papel crucial na grande tribulação. Essa época, descrita em Daniel 12:1, será de grande angústia, mas também de purificação para os fiéis. A mensagem para nós é clara:
Vivemos em uma batalha espiritual e a libertação desses anjos pode estar próxima. Devemos nos preparar, buscando a Deus com fervor, estudando sua palavra e vivendo em santidade. A soberania de Deus nos dá segurança. Mesmo as forças do mal estão sujeitas a Ele. Enquanto aguardamos, somos chamados a proclamar o Evangelho e a permanecer firmes, sabendo que a vitória final pertence a Cristo. A visão dos 4 anjos acorrentados no rio Eufrates, em Apocalipse 9, é um lembrete poderoso da soberania de Deus sobre o tempo e o mal. Esses anjos caídos, presos por sua rebelião, como descrito em 2 Pedro 2,4, aguardam um momento preciso, 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano, para serem libertados e cumprir sua missão de juízo. Apocalipse 9:15. Quando soltos, liderarão um exército espiritual que trará destruição, matando 1/3 da humanidade com símbolos de juízo, fogo, fumaça e enxofre. Esse evento, ligado à grande tribulação, reflete a justiça divina, mas também a misericórdia, pois Deus usa até o juízo para chamar ao arrependimento. O rio Eufrates, onde estão presos, é um marco profético. Na Bíblia, ele delimita a terra prometida, Gênesis 15:18, e foi palco de impérios como a Babilônia, centros de idolatria. Em Apocalipse 16:12, seu secamento prepara o caminho para eventos finais, sugerindo que esses anjos influenciarão nações em um período de caos. Essa passagem nos desafia a refletir. Estamos preparados para os tempos difíceis? A Bíblia nos exorta a vigiar, orar e viver em santidade. 1 Pedro 5:8. A libertação desses anjos não é para nos assustar, mas para nos despertar. Devemos fortalecer nossa fé, compartilhar o Evangelho e confiar que Deus controla tudo, até as forças do mal. Em meio às provações, a promessa é clara. Quem perseverar na fé terá a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Que possamos viver para glorificar a Deus, prontos para seu retorno. Se essa mensagem te leva a confiar mais em Deus, comente "Meu refúgio é o Senhor" e compartilhe essa verdade. Os 4 anjos aprisionados no rio Eufrates, descritos em Apocalipse 9, encerram uma mensagem poderosa sobre o plano divino e nossa responsabilidade como cristãos. Esses seres, acorrentados por sua rebelião, Judas 1:6, aguardam o momento exato para serem soltos, liderando um exército que trará destruição a 1/3 da humanidade. Apocalipse 9:18. Esse juízo, parte da grande tribulação, revela a justiça de Deus, mas também sua misericórdia, oferecendo uma última chance para o arrependimento. O rio Eufrates, símbolo de fronteira espiritual, foi palco de impérios rebeldes como a Babilônia e marca o limite do mal até o tempo determinado por Deus. Em Apocalipse 16:12, seu secamento sinaliza eventos finais, conectando esses anjos a um período de grande conflito. Para nós, essa passagem é um chamado urgente à vigilância espiritual. Vivemos em tempos de sinais proféticos, guerras, crises e confusão espiritual, que apontam para a proximidade desses eventos. Mateus 24:42 nos exorta: vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Devemos nos fortalecer na oração, estudar a palavra e viver em santidade, compartilhando o Evangelho com ousadia. A soberania de Deus nos dá esperança. Mesmo os anjos caídos estão sob seu controle, e a vitória final é de Cristo. Que essa verdade nos inspire a buscar intimidade com Deus, resistir às tentações e permanecer firmes até o fim. A Bíblia é nossa bússola e Jesus, nossa esperança. Que vivamos para sua glória, prontos para o dia em que Ele voltará em poder. Se essa mensagem renova sua fé, comente "Maranata, vem Senhor Jesus" e espalhe essa esperança com outros.